Abra sua Bíblia em João 15. Nós estamos, irmãos, trabalhando essa série de mensagens no mês de julho. A videira verdadeira. Você faz parte dessa videira? Amém ou não amém? Glória a Deus. E a videira verdadeira é uma parábola proposta por Jesus para expressar, para demonstrar a expressão do reino de Deus manifesto na terra. Ele usa essa parábola da videira para expressar a manifestação do reino de Deus na terra. Não é? E aí Jesus traz essa palavra de reflexão que nós vamos meditar hoje em João capítulo 15, a partir do verso 18. Nós já tivemos hoje a nossa terceira mensagem nessa série de mensagens, a videira verdadeira. Na primeira mensagem, nós meditamos a respeito das pessoas e dos papéis nesta videira, nessa analogia, nessa parábola que é proposta por Jesus. Ele apresenta o grande agricultor, que é Deus Pai. Ele se apresenta como uma videira verdadeira. E nós, eu, você, nós, o povo de Deus, os ramos dessa videira. Além dele apresentar as pessoas, os personagens dessa analogia, ele fala a respeito do papel de cada uma dessas pessoas. Primeira mensagem, nós vimos essa apresentação. Na segunda mensagem, nós ouvimos a respeito da marca da verdadeira espiritualidade, daquele que se encontra de fato ligado à videira verdadeira. A principal marca é obediência. É a marca daquele que está conectado a videira verdadeira, da verdadeira espiritualidade, obediência à vontade do grande agricultor, do Pai. E hoje nós veremos a mensagem, odiados pelo mundo. Você está ligado à videira verdadeira? Então esteja pronto, esteja preparado para ser odiado pelo mundo. E aí você deveria se perguntar, mas como assim? Então depois que eu viro crente, a coisa piora? Não. Depois que você vira crente, a coisa melhora. Porque, irmãos, nós não podemos parar para pensar no seguinte, nós não podemos nos esquecer o seguinte: Jesus não veio julgar, Jesus veio salvar. Porque todos nós já estávamos julgados e condenados. Então esse pensamento de que quando nos tornamos cristãos, a coisa piora, as batalhas se intensificam, não é bem assim, porque você já estava condenado, julgado à segunda morte. Jesus veio te tirar dessa sentença, nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Entenderam a percepção que muitas vezes nós temos uma percepção distorcida de onde nós estamos em Cristo Jesus? Então prepare-se para ser odiado pelo mundo. É melhor ser odiado pelo mundo do que estar debaixo da condenação eterna. Nesse ponto de vista, nós estamos melhores do que estávamos. Vamos ler o texto e compreender o que vem a ser esse ser odiados pelo mundo. João, capítulo 15, versículo 18 em diante. Acompanhe a leitura. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam.
Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Feche seus olhos, vamos orar. Peça a Deus que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Que o Espírito Santo aplique o ensino da palavra do Senhor na sua vida. Vamos orar. Pai, graças te damos pela palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés. Ó Pai, nesta noite reconhecemos, ó Pai, e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos que a nossa mente é limitada, que a nossa compreensão é rasa, e pedimos a Ti que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo aplique Tua palavra em nossas vidas, que Teu Espírito Santo aumente em nós a certeza e a convicção do Teu chamado, que Teu Espírito Santo renove o nosso ânimo, renove o nosso vigor, renove a nossa alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. Pai, nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor continue falando conosco no decorrer da semana, mas que o Senhor não permita que sejamos, ó Pai, acomodados, que nos tornemos, ó Pai, passivos diante da Tua palavra, que nos tornemos, ó Pai, omissos diante da Tua palavra e nem negligentes diante daquilo que o Senhor espera de nós, mas que o Senhor, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, avive a Tua palavra em nossos corações, em nossas mentes, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, nesse momento Jesus está mostrando para os discípulos, para nós, que fazer parte da videira tem o seu bônus, suas bênçãos, mas também tem o seu ônus, tem um custo. Quando Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, nós recebemos bênçãos de Deus, mas também há um custo, envolve um custo. Envolve uma situação que todos nós estamos, quando estamos ligados à videira verdadeira. E é o que ele está dizendo a partir desse verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. É uma ideia muito romântica, muito superficial do Evangelho, quando nós pensamos que ao nos tornarmos cristãos, as coisas vão mudar da noite para o dia, que nós seremos queridos e amados por todos. Mas não é isso que a Bíblia revela. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. E nessa passagem, nesse momento, após ele apresentar essa parábola, as pessoas da parábola, após falar a respeito das características de um ramo frutífero, ele está dizendo, vocês serão odiados pelo mundo. Glória a Deus por isso, porque nós não fazemos parte do mundo, porque se fosse o contrário, nós não seríamos odiados pelo mundo, nós sofreríamos como qualquer pessoa sofre, nesse mundo. A grande diferença é que nós seremos odiados por causa de Cristo, é que nós seremos odiados por causa da verdade, por causa das virtudes do Espírito, e não porque nós provocamos o ódio por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de caráter, por causa do calote, por causa do engano. Por isso ele diz no final, odiaram sem motivo. O cristão será odiado, mas sem motivo. Não é um ódio provocado pelos nossos erros, é um ódio provocado pelos nossos acertos. É um ódio provocado pela glória de Deus refletida através de nós. E por quê? Porque isso é um fato. E Jesus nos alerta a respeito desse fato. Nós precisamos ter consciência dessas verdades. Para não trocarmos alhos por bugalhos. Para não discernirmos as coisas de forma errada.
Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos em trevas, julgados e condenados desde o Éden. Jesus veio com a obra da salvação e nos resgatou. Estamos na luz, onde Cristo está. E óbvio que haverá choque entre luz e trevas. Porque no mundo jaz. Quem é que jaz no mundo? Maligno. O mundo, todo esse sistema corrompido pelo pecado, é permeado por pessoas que rejeitam a Cristo, vivem um sistema de trevas e não de luz. Obviamente, choques ocorrerão, atritos existirão. Então Jesus está dizendo, se o mundo vos odeia, preste atenção nessa expressão, nessa condicional se. Esse se não está representando uma possibilidade, talvez o mundo te odeia, não. Ele está representando um fato que vai acontecer em algum momento, quando o mundo te odiar. Porque mais cedo ou mais tarde você será odiado pelo mundo. Mais cedo ou mais tarde haverão atritos, choques. Luz não combina com trevas, é uma batalha constante. Então esse se não é uma condição de talvez, mas é uma condição de quando o mundo vos odiar, lembre-se que ele primeiramente odiou a mim. Quem é Jesus? Senão um homem que viveu uma vida reta, justa. Um homem que fez obras e obras magníficas, extraordinárias, milagres que nenhum outro fez. Mas esse mesmo Jesus foi excluído por seus familiares, foi odiado pelos religiosos, foi abandonado por seus seguidores, foi perseguido pelos políticos ou autoridades de sua época. Então ele está dizendo, não se assuste, se eu fui perseguido, vocês também serão. É impossível, irmãos, preste atenção nisso, é impossível para um cristão se relacionar com quem quer que seja, sem causar decepção. Um cristão jamais vai se encaixar perfeitamente a qualquer ideologia ou estilo de vida, porque nós somos chamados a ser zelosos da verdade de Deus. Amém, irmãos? Cristianismo, irmãos, é contracultural. Cristianismo é contra as trevas. É luz chocando trevas. É disso que trata o cristianismo. Você foi tirado das trevas e veio para a luz. E vai haver atritos, porque enquanto Jesus não voltar para executar a glorificação e o juízo final, haverá atritos entre luz e trevas, entre salvos e não salvos, entre o sistema do reino de Cristo e o sistema mundano. Haverão choques, haverá perseguição, haverá decepções, porque nós não temos como compactuar com um estilo de vida que é contrário à santidade de Deus. Haverão decepções, haverão atritos. As boas obras do cristão, as boas obras da igreja, são a plataforma para a pregação da verdade. Então as nossas boas obras, irmãos, nossos atos de misericórdia, de caridade, de boas obras, são plataforma para anunciarmos os valores do reino eterno, os valores do reino de Cristo. E é disso que trata essa parábola. A videira verdadeira, a expressão do reino de Deus na terra. E o Senhor Jesus diz no verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Perceba essa expressão, o mundo amaria o que era seu. Qual é a diferença do amor de Deus para o amor do mundo? Qual é a diferença? Qual é a diferença do amor de Jesus Cristo para o amor do mundo? O amor de Deus é um amor incondicional. Tanto é que você foi escolhido, foi amado por Ele em primeiro lugar. Não dependeu de você. O amor de Deus é sacrificial. Jesus se entregou naquela cruz por você sem que você pedisse.
É um amor sacrificial que não espera nada em troca. Como que é o amor do mundo? Como que é o amor das pessoas que estão ao nosso redor? Você vale o quanto você pesa, o quanto você tem no bolso. Enquanto você atende às necessidades do outro, você é amigo, você é querido. Enquanto você é conivente com as vontades do outro, você é amigo. Mas no momento em que você deixa de estar alinhado, você se torna inimigo. Você se torna antipático. Olha o que diz Mateus 5. Versículo 46 em diante. Assim é o amor do mundo. E não deve ser o nosso amor para com as pessoas que estão ao nosso redor. Que o nosso modelo é Jesus Cristo. Diz assim Mateus 5, 46 a 48. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? O mundo ama assim. O mundo ama aqueles que os amam. O mundo ama aqueles que são coniventes. Aqueles que tratam bem são tratados bem. E aí o Senhor continua, não fazem os publicanos também o mesmo? Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O amor do mundo é um amor condicional. É um amor de troca, é um amor de correspondência. É o toma lá da cá. Não é o amor de Deus por mim e por você. Um amor sacrificial, um amor incondicional. É desse amor que ele se refere aqui no versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por quê? Porque ele te tirou das trevas, trevas essas que o mundo, todo o sistema pecaminoso se encontra, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Por isso o choque, por isso o ódio, por isso não tem como ter compatibilidade. Por isso não tem como haver harmonia. Em algum momento vai haver choque, conflito, decepção, atrito, perseguição. Assim como foi com Jesus. Enquanto ele estava fazendo os milagres, o povo seguia. Na hora que ele começou a mostrar os valores do reino, o povo o abandonou. Quando ele começou a mostrar a corrupção do governo, dos políticos, dos religiosos, ele começou a ser perseguido. Ou seja, choque. Luz não combina com trevas. Perceba, nesse verso 19, onde ele reafirma, dele vos escolhi. Ele repete essa mesma afirmação já por algumas vezes. Nos versículos anteriores, ele afirma com todas as letras, eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi. Meus queridos, eu preciso refletir com os irmãos em poucas palavras, algo que nós precisamos refletir e entender, e mais que isso, respirar, transpirar. Qual é a implicação desta verdade, de que Jesus te escolheu, de que Jesus te tirou das trevas e te trouxe para a luz? Qual é a implicação dessa verdade para a sua vida? Como isso mexe com o seu coração? Como isso mexe com a forma como você se vê? Já parou para pensar nisso? Esta verdade não pode ser uma verdade teórica, mas precisa ser uma verdade que revoluciona o nosso coração, que transforma a nossa forma de nos vermos a nós mesmos. Como você se vê? De repente, meu querido e minha querida, você está se vendo como o mundo te vê. De repente, você ainda guarda no seu coração os valores do mundo e não os valores do reino de Deus. E essa verdade ainda não impactou e não revolucionou o seu coração a ponto de você ter tamanha gratidão por Deus por tal amor. A ponto de você se tornar uma pessoa humilde porque você foi escolhido por Deus. A ponto de você viver em verdadeira alegria porque você foi escolhido por Deus. Esta é a implicação.
Quando nós entendemos essa verdade, que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, antes de pensarmos nos atritos e perseguições do mundo, nós deveríamos saborear a gratidão, saborear a humildade de sermos colhidos pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, e saborear a alegria de pertencermos ao Deus da nossa salvação. Amém, irmãos? É dessa forma, essa é a implicação que essa verdade precisa trazer aos nossos corações. Gratidão, humildade e alegria. Porque quando vierem as perseguições, você não vai se abater e vai falar assim: depois que eu virei crente, minha vida piorou. Não, você vai ter uma percepção correta. Depois que o Senhor me tirou da condenação eterna, eu sou grato. Eu reconheço que não valia nada, mas Ele me amou. Eu sou extremamente alegre no Senhor. Entendeu? Percebeu a diferença? Como nós precisamos visualizar as coisas dessa forma. Mas nós só enxergamos as dificuldades. Nós só enxergamos o ônus e não o bônus. Essa é a implicação desta verdade que Jesus repete: dele vos escolhi. Como você se vê? Como você se sente? Você reconhece esse amor de Deus por você e esse amor gera em você gratidão, alegria e humildade? Senão, nós precisamos pedir: Espírito Santo, traga em mim uma percepção mais clara do seu amor. Um entendimento, ou uma experiência mais íntima do amor de Deus por mim. Para que essa percepção conduza os meus passos no dia a dia. Para que essa forma de me enxergar na tua presença me guie. Para que eu não me abata com tantas coisinhas que são passageiras, efêmeras, e daqui a pouquinho não vão mais existir. Porque eu estarei nos braços do Pai eternamente. Amém, irmãos? Viu como é que muda de foco? Como é que a nossa percepção tem a habilidade de nos fortalecer ante as dificuldades? Como você vê as coisas? E o Senhor continua dizendo no versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se Jesus, sendo Deus Filho, foi perseguido, foi odiado, foi abandonado, foi morto, nós, os servos, não seremos? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. No mundo tereis aflições. Então esse versículo 20, ele vem trazer para nós uma grande realidade. E um chamado à nossa realidade contracultural. É um chamado a essa realidade. Você não faz parte desse sistema pecaminoso, corrompido pelo pecado. Você não faz parte das trevas. Você faz parte do reino da luz. É outro sistema de valores. E aí o Senhor Jesus vem e nos fala em Mateus 10, versículos 34 a 36. Olha o que diz aí para nós. Mateus 10, de 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ao irmão com a visão mais superficial das coisas, vai falar: mas que coisa esquisita, Jesus veio trazer espada? Coisa tenebrosa, pastor. Porque não entendemos, o contexto no qual estamos vivendo. Nós estamos na luz. E de repente muitos dos seus familiares ainda estão em trevas. Vai haver espada. Como é que está na sua casa? Há espada na sua casa? Há divisão por causa do amor de Cristo na sua casa? Verso 36 diz: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque haverá choque. Luz não combina com trevas. Haverá choques entre cônjuges, entre pais e filhos, irmãos, avós. De repente você é o único cristão na sua casa. E aí um avô fala assim:
Toda a minha família sempre foi dessa religião, agora você virou crente. Você é a maior vergonha da família, você já ouviu isso alguma vez? Eu conheço pessoas que já ouviram isso várias vezes. Ou de repente você é de uma família daqueles que se acham muito entendidos e esclarecidos. Aí o cara fala assim, o seu irmão, o seu pai, sua mãe fala assim: você ficou burro para crer nesse negócio de criacionismo, só pode ser burro, você regrediu. Você já ouviu isso de algum familiar? Eu conheço pessoas que já ouviram isso. Pessoas que foram excluídas do seio da família porque não compactua com as obras das trevas. Você se sente assim às vezes? Glória a Deus por isso, porque você não está nas trevas, você está na luz. Agora o nosso papel é testemunharmos com as boas obras e com o evangelho da salvação. Esse é o nosso papel no mundo. É usarmos de tudo isso, meios para glorificarmos o nosso Deus. Se perseguir o meu Senhor, eu também serei perseguido. Em menor ou maior escala. A escala maior é morte. Aqui no Brasil talvez nós não venhamos experimentar essa escala de perseguição. Mas muitos irmãos em outros continentes experimentam esse tipo de choque, esse tipo de perseguição. Aqui nós vamos enfrentar a exclusão social, palavras de ridicularização, de exclusão, abandono, críticas. Nós experimentamos isso aqui. E uns e outros, algumas coisas mais severas. Mas, no geral, é esse tipo de sofrimento que nós passamos por amor a Cristo. Mas faz parte, porque você não está nas trevas. E aí fica uma pergunta para reflexão, uma pergunta retórica. Você preferia estar nas trevas ou você glorifica a Deus por estar na luz? É para refletir. Às vezes eu tenho a impressão que tem gente que gostaria de voltar para as trevas para não ser chocado. Pelos familiares, pelos colegas de trabalho, pelas pessoas do dia a dia. E aí depois vai para o inferno, igual todo mundo. Aí vai ter um tempo de paz lá eternamente, né? Brincadeira, né, irmãos? Mas olha só, irmãos, essa é a realidade, este é o custo por pertencermos à videira verdadeira, por estarmos na luz. Haverão choques. E o Senhor Jesus não nos deixou enganados. Ele diz com todas as letras: vim trazer espada. Por quê? Porque a palavra do Senhor é espada. Espada de dois gumes que corta, que aponta para o pecado, aponta para a vontade do Criador e denuncia as obras das trevas. É nesse sentido que ele traz espada. É nesse sentido que ele não traz paz, porque não tem como haver paz entre discípulos da luz e discípulos das trevas. Não tem como abarcarmos as ideologias do mundo em nosso estilo de vida, porque elas são contrárias à vontade de Deus. Por isso haverão atritos. E assim o Senhor Jesus conclui e continua o seu ensino dos versos 24 a 25, 21 a 25. Tudo isso, porém, vos farão por causa de quê? Por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Irmãos, quando nós somos perseguidos por causa dos valores do reino, quando você for criticado, quando você for excluído socialmente, quando você for ridicularizado por causa do seu amor a Jesus Cristo, sabe o que você tem que fazer? Dê um bom glória a Deus. Se perseguir o meu Senhor, quem sou eu para não ser perseguido? E tributa isso em louvor e glória ao seu Deus. Senhor, se eu estou incomodando as trevas, é porque eu estou frutificando para a tua glória. Agora, se eu não estou incomodando as trevas, aí que você precisa se preocupar. Lembra da parábola da videira? O agricultor limpa para que nós possamos frutificar. Tira as sujeiras para que nós possamos frutificar. Porque o Pai quer que cada um de nós frutifiquemos. Cada um de nós glorifiquemos o seu santo nome com as nossas vidas. O Senhor Jesus continuou no verso 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado.
Ele não quer dizer com isso que não havia pecado no mundo. Ele quer dizer com isso, irmãos, que o evangelho que ele apresenta é o evangelho da reconciliação, porque todo mundo já estava julgado e condenado por causa do pecado. Todo mundo já estava condenado. Quando Jesus vem, não é para cumprir justiça, é para cumprir misericórdia. É a graça, é o evangelho da reconciliação, é o evangelho da salvação. Mas esse evangelho tanto salva quanto condena. Porque todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, alguns ouvem e reconhecem, alguns ouvem e rejeitam. Já estão condenados, já estão julgados. Glória a Deus que nós estamos aqui, e se estamos aqui é porque nós ouvimos e atendemos o chamado de Cristo. Amém, irmãos? O Senhor conclui: quem me odeia, odeia também a meu Pai. Porque Jesus é a expressão exata do Pai. Odiar a Jesus Cristo é o mesmo que odiar a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Porque Ele é a expressão visível do Deus invisível. 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Os religiosos da época, aqueles que deveriam reconhecer o Deus encarnado, foram os primeiros a persegui-lo. Porque estavam tão apegados à falsa religiosidade, à falsa espiritualidade, tão marcados pela mentira, pelo engano, pela desobediência, que não reconheceram o Messias prometido. E foram os primeiros a persegui-lo, a odiá-lo. Por isso ele afirma: quem odeia a mim, odeia ao Pai que me enviou. Apesar de todos os sinais e maravilhas, não me reconheceram, me rejeitaram. Irmãos, nós somos chamados, pela fé, a nos curvarmos à soberania de Deus. Nós somos chamados, pela fé, a estreitarmos o relacionamento com Jesus Cristo. Aquelas pessoas viram e ouviram sinais e prodígios e rejeitaram. E a própria Escritura diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Você é esse bem-aventurado que não viu sinais e prodígios realizados por Jesus Cristo, mas se curvou a Ele. A pergunta que nos resta fazer agora é: o que nós temos feito no Evangelho da Salvação? Enquanto ramos nessa videira, será que estamos paralisados diante das dificuldades que o mundo coloca diante de nós? Ou estamos agindo para a glória do nosso Deus? Estamos agindo para frutificarmos na videira, para apresentarmos esse evangelho da reconciliação, esse evangelho da salvação que nos alcançou. Estamos aproveitando as perseguições para testemunharmos que os frutos do Espírito estão crescentes em nós mesmos e reagimos às provocações com compaixão, reagimos às provocações com misericórdia, reagimos às provocações dando a outra face. E assim nós testificamos para o mundo quem nós somos e a quem nós servimos. Quando nós formos odiados pelo mundo, nós precisamos reagir segundo os valores do reino e não segundo os valores dessa terra. E assim nós glorificamos o grande agricultor. Assim nós louvamos e honramos o Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o estilo de vida marcado pela obediência à palavra do Senhor. Quando o mundo te odiar, lembre-se: antes odiou o meu Senhor. E isso pode começar dentro da sua própria casa. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Diante da exposição dessa palavra, como é que está a sua vida? O que você tem enfrentado dentro do seu lar? Por amor a Cristo. O que você tem enfrentado no seu trabalho? Por amor a Cristo. O que você tem enfrentado na sociedade? Por amor a Cristo. Em que área você precisa ser fortalecido
Em que área você precisa ser restaurado, renovado, para que essa expressão da gratidão, da humildade e da alegria da salvação sejam presentes e constantes em sua vida. Coloque isso na presença do Pai e peça: Senhor, que teu Espírito avive a tua obra em mim, porque a despeito das perseguições, eu quero continuar te glorificando. Eu quero frutificar para a tua glória. Faça essa oração, uma oração estilo compromisso pessoal. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Te louvamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Te louvamos, porque o Senhor nos separou das trevas para a luz. Te louvamos, ó Pai, por tão ricas bênçãos que a nós foram derramadas. E te pedimos, ó Pai, por misericórdia, tem misericórdia da nossa ignorância, tem misericórdia da nossa superficialidade. Pai, que teu Espírito Santo esteja trazendo luz ao nosso entendimento, força em nosso coração, para que possamos aproveitar cada oportunidade, que muitas vezes dizemos que são ruins, que são incômodas, mas que saibamos aproveitar essas oportunidades para expressar o teu amor, para expressar os frutos do Espírito Santo em nós, para expressar a tua graça que nos alcançou. Senhor, em nome de Jesus, fortalece-nos, visita os teus filhos, tuas filhas, cada área de debilidade que tem sido apresentada diante do teu altar, fortalece o teu filho, a tua filha, renova em nós a alegria da salvação, renova em nós o vigor de pertencermos a um Deus de poder, renova em nós, ó Pai, esta gratidão profunda, porque estávamos sentenciados à morte, e o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ó Pai, que nós possamos expressar essa verdade com alegria, com humildade, com gratidão, aqueles que nos cercam, a começar em nossa família, a começar em nossos lares, nossos trabalhos, onde quer que nós estejamos, nós saibamos, ó Pai, aproveitar cada oportunidade para frutificar, para glorificar o teu santo nome, para testemunhar quem é o Senhor e quem somos nós em Cristo Jesus. Assim oramos e contamos com a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Ó Pai, que teu Espírito Santo esteja tocando mentes e corações, fortalecendo a nossa fé, animando os nossos corações e nos dando experiências íntimas com o Senhor. Aumenta em nós, aumenta cada vez mais em nós, ó Pai, essas experiências íntimas no teu trono de graça. Derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, sobre o teu povo. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém?